Muita gente vai usar essa expressão: quem diria que eu poderia estar vivendo o que eu estou vivendo? Quem diria que essa mudança poderia acontecer? Quem diria que eu poderia chegar aonde cheguei? Quem diria que eu poderia ter a família que eu tenho? Quem diria que eu poderia ter os filhos que eu tenho? Quem diria que eu poderia estar vivendo esse sonho hoje? Quem diria? Quem diria? Quem crê? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe muito a todos vocês e que todos nós possamos sair daqui muito melhores, mais abençoados do que entramos. Amém? Amém. Leia aqui, por gentileza. Fé é foco. Nós vamos falar sobre isso. Vamos orar. Diga comigo: viver pela fé é viver com intencionalidade. Viver pela fé é saber exatamente o que se espera, por que espera, em quem espera. Deus trabalha dessa maneira. A Bíblia diz assim, ora, diga comigo, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então vamos lá. Se a fé é a certeza das coisas que esperamos, o que você está esperando? O que realmente você está esperando? Você já deixou isso muito claro diante de Deus, de forma clara e específica? Quando nós fazemos um propósito como esse, começa o quanto nós somos claros naquilo que nós queremos. Deus sabe o que eu quero. Não, esquece. Saber, Ele sabe. Ele te conhece antes de você nascer. Ele já sabe tudo sobre a sua vida, mas isso não muda nada. Como diz segunda-feira, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre, se vós, pois, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O que você quer? O que você espera? Você espera restauração no casamento, da saúde, renovo em alguma área da sua vida, forças, energia, a unidade da família para o projeto ir além. Hoje eu chamei vocês, falei que eu vou entregar um azeite a vocês, para vocês orar, ungir o seu lar, ungir sua casa. Justamente nós estamos algumas semanas orando, ungindo vocês, ungindo as crianças, orando sobre as nossas crianças. Porém, a semana passada, quando eu comecei a orar pelos lares, eu senti uma opressão tão grande, uma fúria tão grande. E eu cheguei à conclusão que, enquanto muitos não entenderem que a família tem sido alvo de um ataque espiritual gigantesco, por isso muitos não conseguem se assentar à mesa para fazer uma refeição juntos em paz e ter comunhão. Muitos não conseguem fazer uma programação em família em comunhão, sem que isso vire
contenda, discussão. Muitos não têm vontade de voltar para casa. Não têm vontade de estar em casa. Tem alguns que estendem o horário de trabalho para não voltar para casa. E qual é o problema disso? O problema disso é que a base é a família. Eu sempre gosto de bater nessa tecla que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Nenhum. Eu bato nisso sem cessar. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. E quando a gente não cuida da coisa mais sagrada, que é a família, isso vai ter um preço alto lá na frente. O custo vai ser muito mais alto lá na frente. Então, diga, família foi projetado por Deus para dar certo, para funcionar. Deus tem um propósito com ela. Se você nunca leu, leia Malaquias, capítulo 2 inteiro, eu não vou ler com você hoje, mas leia. E você vai ver um dos maiores propósitos da família é que Deus quer uma descendência consagrada, uma descendência separada. Esse é o desejo de Deus. A nossa descendência é uma descendência separada, consagrada. Agora, se a família não estiver estruturada, unida, que descendência vai ser consagrada? Que descendência será? Então vamos lá. Muitas pessoas querem que Deus abençoe, mas abençoar o quê? O quê? De forma específica, clara. Qual o propósito? Qual a motivação? Já falei para vocês que Deus não faz nada sem propósito. Tudo é com propósito. Inclusive as nossas orações devem ter propósito. Nós vamos entrar no campo da fé, tá? O que você quer, sonha e por que quer? Por quê? Se a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, às vezes a gente diz assim, ó, eu busquei, mas a pergunta é como buscou? Eu orei, mas a pergunta é como você orou? De que maneira você orou? Coração inteiro, mente estava focada, havia confiança? Como? De que maneira? E às vezes, como eu disse nos últimos dias, né? Oração é contínua, específica e contínua. Ela é clara, ela é específica e ela é contínua. Porque eu disse, acho que domingo, se não me engano, que a promessa que Deus havia feito a Abraão, para se cumprir, ela demorou 25 anos. Mas o problema não foi porque Deus atrasou 25 anos, Ele atrasou 25 anos. Ele atrasou com as suas escolhas. Mas aí eu faço aquela pergunta, e se ele tivesse desistido no 24º ano? E se José tivesse desistido no 12º ano? Porque no 13º se cumpriu. E se Davi também tivesse desistido no 12º ano, porque no 13º se cumpriu? E se Israel, na conquista da terra prometida, tivesse desistido no 7º dia? E no último dia não tivesse dado 7 voltas?
E se a mulher do fluxo de sangue, depois de 12 anos, ela tivesse parado de desistir de acreditar no 11º ano? Como seria a história? E se Elias, para voltar a chover na terra, ele tivesse parado de orar na 7ª ou na 6ª vez? Porque na 7ª voltou a chover. Está entendendo o que eu quero mostrar para você? E se Deus estiver te treinando e te ensinando a perseverança, porque você já se habituou a desistir fácil, quando não acontece no seu tempo, na sua hora. Que essa é a história de muita gente. Não aconteceu no meu tempo, na minha hora, eu paro e eu desisto. Então eu não tenho uma fé consistente, continuista, perseverante. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que seria herdeiro do mundo. Diga comigo, mas mediante a justiça que vem do quê? Vou repetir essa palavra e você pensa nela. Diga comigo, mediante a justiça que vem do quê? A fé justifica. A fé que nos justifica. Eu vou pregar para você uma das palavras que eu mais gosto de pregar. Aliás, essa palavra aqui, hoje eu chamei minha filha e falei assim: prepara uma moldura de um quadro para o papai e eu quero que vocês, uma para mim, uma para cada um de vocês, porque isso aqui eu vou emoldurar e vou colocar em algum lugar estratégico para que eu olhe para isso todos os dias. Sugestão minha para você. Como está escrito, Romanos 4,17, diga comigo, como está escrito? Eu constituí pai de muitas nações. Eu vou constituir ou já o constituí? Eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Vamos lá. Eu constituí pai de muitas nações. Deus constituiu Abraão pai de muitas nações, ou pai de multidões, em um tempo que ele não tinha um filho sequer. Mas eu já o constituí. No mundo espiritual já está estabelecido. No mundo espiritual eu já o constituí. Você já é pai de muitas nações. Em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, repita isso comigo, o Deus que dá vida aos mortos, e chama a existência coisas que não existem, como se, aí Deus chama Abraão e diz a Abraão assim: você se chama Abrão, mas a partir de agora você vai chamar Abraão, que significa pai de multidões. Deus deu um nome profético, deu uma identidade a ele, fez ele assumir aquela identidade, fez ele assumir aquele nome, para que todas as pessoas que pronunciassem o seu nome estavam pronunciando inconscientemente, profeticamente, que ele era pai de multidões. Você é pai de multidões. Meu senhor, qual é o seu nome? O que ele respondia? Mas quantos filhos o senhor tem? Mas como o senhor chama mesmo? Porque no mundo espiritual ele já havia sido constituído. Abraão, vamos lá, diga comigo. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Gente, quando não havia esperança, se eu mudar essa tradução, está escrito assim: quando não havia esperança, ele creu contra a esperança. Vou repetir, diga comigo, quando não havia esperança, ele creu contra a esperança.
Diga, ele creu além da esperança. Isso é forte demais. Quando não havia esperança, peraí, não há esperança. O diagnóstico é, não tem jeito, não tem saída, não há esperança. O que o texto diz? Quando não havia esperança, ele creu contra. O que não há esperança para você? O que não há esperança para a tua vida? O que humanamente falando é impossível? Fé é para crer além da esperança. Ele creu contra a esperança. É como se ele dissesse assim, para mim não importa se tem ou não tem esperança, eu creio além da esperança. Tornando-se assim pai de muitas nações. Por crer contra a esperança, além da esperança, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Diga comigo, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, também o ventre de Sara já estava sem vigor. Sem enfraquecer na fé, o texto diz, ele reconheceu, ele não ignorou o que estava acontecendo com o corpo dele. Ele não ignorou, ele não ficou alienado, olha, eu vou fingir que não é real, eu vou fingir que não acontece, não, ele não era determinante para ele o que ele sentia. Sabe quando você olha para uma situação, a situação mostra tudo ao contrário, mas a fé te mostra outra realidade? O que você olha para a tua vida, para a tua realidade, você olha assim, sem chance. Inclusive tem uma tradução que diz assim, que ele não ficou ruminando ou dizendo sem chance, ele creu. Sem enfraquecer na fé, ele reconheceu o problema. Ele reconheceu a gravidade. Mas o problema não era determinante, não era o que o movia. Era como se ele dissesse assim, eu sei que existe, eu sinto o meu corpo, eu sinto a deficiência, porém eu não sei de que jeito, eu não sei de que maneira, mas ele prometeu, ele vai cumprir. Mesmo assim, diga comigo, mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Diga, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Se eu mudar essa tradução, diz, foi fortalecido dando glória a Deus. Está acompanhando comigo ou não? Sim. Olha o processo. Diga comigo, estando plenamente convencido. O que significa isso, estar plenamente convencido? Muda isso em uma só palavra. Uma só palavra. Certeza. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Isso é fé. Ele estava plenamente convicto, plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir. Em consequência, diga comigo, em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Em consequência, eu poderia fazer um resumo para você dizendo assim, em consequência ao quê? Em consequência em crer quando não havia esperança. Quando não havia esperança, ele creu contra a esperança. Diga comigo, quando não havia esperança, ele creu contra a esperança. Diga, ele chamou as coisas que não são como se já fosse. Diga, ele não enfraqueceu na fé, mesmo reconhecendo que o seu corpo já estava sem vitalidade. Diga, não foi incrédulo em relação à promessa. Foi fortalecido, dando glória a Deus,
Diga: estando plenamente convencido de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Em consequência, isso lhe foi imputado como justiça. Sem que você percebesse, eu te dei o passo a passo. Te dei 6 passos. Te dei 6 passos, sem que você percebesse. 100% atual, 100% funcional para os dias de hoje. O que é chamar as coisas que não são como se já fosse para você hoje? Você já é o quê? Qual a probabilidade, qual a esperança que há disso acontecer? E se não tem esperança, você faz o quê? Como é que você vai ser fortalecido? E como isso tudo, depois de tudo isso, isso lhe será imputado como justiça? Diga comigo: as pessoas não perdem, as pessoas desistem. Não, eu acredito em Deus. Não, não fala isso não. Você tem que mostrar no seu passo a passo: eu não desisto, eu acredito na promessa, eu não volto atrás, eu vou lutar até vê-la. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. É justo, você vai viver. Sabe por que você vai viver? Porque você creu. Sabe por que você vai viver? Porque você não foi incrédulo. Sabe por que você vai viver? Porque você não desistiu. Agora, bispo, o senhor está contando a história de Abraão, né? Não, estou não. A dele é só para te respaldar. Olha o próximo versículo. Diga comigo: se vocês são de Cristo, lê você o resto. 1, 2, 3 e... Então a promessa não foi só para ele, ela é para você. Ela é sua. Ela é sua. Ela é sua. Ela é sua. Agora, olha que coisa incrível, né? A fé constitui você. A fé te torna herdeiro dessa promessa. Por isso que nós começamos a declarar pela fé. Nós nos posicionamos pela fé. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Diga comigo: imensa provisão da graça. E a dádiva da justiça, diga comigo, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha que lindo. Agora, olha que coisa incrível, né? Há uma abundância de graça que fará você reinar em vida. Agora, espera aí, eu sou herdeiro. Essa promessa é minha. O salmista disse assim, diga: esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor. Diga: na terra dos viventes. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27. Pereceria sem dúvida se não acreditasse. Quer dizer, muita gente perece por não acreditar. E essa é uma promessa que não é para a eternidade, é para agora. Quais são os seus sonhos? Qual é se a fé é a certeza, você tem a certeza de que você vai viver o quê? Qual a plena convicção que você tem? O que a sua fé te faz enxergar para o seu futuro, para o seu lar, para a sua família, para o seu casamento, para o futuro dos seus filhos? Diga comigo: o que os justos desejam, lê aí por favor,
O que o justo deseja lhe será concedido. O desejo do justo se cumprirá. Salmo 37, diga assim, diga comigo: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. De que entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Entregue o caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Agora, o texto não diz, o texto fala no plural, desejos. Desejos. Agora, não, bispo, é só desejar? Não. Não. Desejar, chamar as coisas que não são que já fosse, crer contra a esperança, ser fortificado dando glória a Deus. Apesar de tudo que eu estou vivendo, eu estou glorificando a Deus, eu estou louvando a Deus, apesar de tudo, estando plenamente convencido de que o que Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir, e Ele vai cumprir na minha vida aquilo que Ele prometeu. Está entendendo ou não? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Diga comigo: farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra, se eu mudar essa tradução, tá? Todas as famílias, diga comigo, serão abençoados. Diga: essa promessa é minha. Diga: essa promessa é para mim. Diga: e ela vai se cumprir na minha vida e na minha descendência. Agora, olha que coisa incrível. Vamos lá. O chamado, existe uma ruptura. O chamado, inclusive, não tem uma barganha aqui. É uma promessa, se obedecer, não tem nem o si. É um chamado para algo, para um novo tempo. Mas o que acontece? Sair da casa do pai significa romper com aquela mentalidade, com aquele ambiente, com aqueles rituais. Sair da casa do pai, para quem não sabe, quando o Senhor chamou Abraão, Ele estava tirando Abraão de um ambiente, uma mentalidade idólatra, uma mentalidade que Deus não poderia cumprir, uma cultura que Deus não poderia cumprir a promessa na vida dele. Então, quando Deus ele faz esse chamado, Ele está dizendo assim, ó, sai, é uma ruptura com o passado, com o ambiente, com as crenças, com a religiosidade. É um rompimento, é sair desse lugar para um outro lugar, que eu vou te abençoar. Tudo isso aqui eu vou fazer na sua vida, mas você tem que sair desse lugar. Está entendendo ou não? Sim ou não? Um rompimento com o passado. Um rompimento com aqueles costumes. Um rompimento com aquela cultura. Um rompimento com aquele ambiente. Você quer viver tudo isso que eu tenho para você? Então sai daí. Sai daí, que eu tenho... Você é o cara... Olha o que eu vou falar para você agora, eu quero que você preste atenção nisso. Você é o cara que a partir de você, eu estou levantando uma descendência poderosa. A partir de você eu estou levantando um povo especial. As famílias serão abençoadas a partir de você. É o mesmo chamado nosso. Olha para o teu histórico familiar. Olha para o histórico familiar dos seus pais. Olha para o histórico familiar dos tios, tias, avós. Olha para a sua família. Olhe para a sua mãe. Estou falando com amor. Mas é aquele chamado assim, vamos quebrar com esse padrão. Vamos mudar essa história. Vamos construir uma nova história. Eu quero que a partir de você, a sua descendência, as famílias serão abençoadas.
Muitos, quando olham para o histórico familiar, só vai ver devastação, dor, separação, miséria, fracasso, derrota, vergonha, humilhação. Tem aquele que se levanta, ouve o chamado e se posiciona. Eu creio, eu quero isto. A partir da minha vida, a partir da minha descendência, a partir da minha vida aqui, ó, minha família, a partir daqui para lá é uma nova história. Os meus filhos serão abençoados, os meus netos serão abençoados, a minha descendência será uma descendência bendita, abençoada, bem-aventurada, é uma descendência vitoriosa. A partir da minha descendência, quebra esse padrão, que eu não sei qual é o padrão da sua família. Você já prestou atenção, já fez um estudo na inclinação e o tipo de atuação que há na sua família? Talvez não, né? Olha lá para a história do vovô, da vovó, olha lá como foi a história das tias, dos tios. Observa como vem, que tipo de inclinação tem a sua família, que tipo de atuação existe na sua família, para que você entenda que você precisa se levantar com uma fé diferente, com um posicionamento diferente, senão você e a sua descendência, a história vai continuar em vocês. Porque tem gente que acha que isso não é real, mas é só olhar para a história. É o mesmo tipo de espírito, é o mesmo tipo de atuação, é o mesmo histórico, só vai se repetindo a história. E a coisa mais linda é alguém que entende isso e se posiciona e se levanta de uma forma tão incrível que muda a história daquela família. Que a partir daquele que se levantou, os filhos passam a viver uma nova história. Você sabe que nós temos essa responsabilidade, né? Aqueles que vão quebrar com um padrão. Aqueles que vão quebrar com um padrão. Você tem que ser isso. Por amor aos seus. Por amor aos seus. Como eu faço, bispo? Com uma fé diferente. Com um posicionamento espiritual diferente. Com uma entrega diferente. Sair desse meio, essa mentalidade, esses costumes. Inclusive sair da passividade do conformismo. Se levantando como uma estrutura e como uma coluna. Amando os seus. E amanhã deixando esse legado de alguém que se posicionou de uma forma especial, diferente, e trouxe bênção para a vida de toda a família. Sempre tem que ter alguém que se posiciona. Alguém que não é só para o lado material, mas também. Mas estamos falando do espiritual que traz bênção para todas as áreas da vida. Quantos na sua família são separados? Não são felizes no amor? Falando dessa oração que nós estamos fazendo. Olha para a sua família, quantos do seu, no histórico familiar, seja lado de pai e mãe, são separados? Quantos dos seus primos estão em bons caminhos? Construir uma vida bacana. Como é que terminou o vovô e a vovó? Como é que está o papai e a mamãe? Como é que está a vida dos tios? Em todas as áreas, vida familiar, financeira, você vai descobrir que muitos tiveram muito e perderam tudo, terminaram mal. Muitos passaram por vários relacionamentos, nenhum deu certo. Muitos, inclusive, problemas de saúde, partem cedo.
Trata isso com seriedade, você é o que vai se levantar. Tem uma promessa para você. Você é herdeiro da promessa. Olha que coisa incrível. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Eu estabelecerei a minha, diga comigo, ande segundo a minha vontade. Então, qual que é a vontade do Senhor? Ele, seja íntegro, seja inteiro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se o rosto em terra e lhe disse, e Deus lhe disse, de minha parte, diga comigo, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. De minha parte, eu vou fazer isso na sua vida. Não será mais chamado Abrão. Diga comigo, seu nome será? O que está escrito? Porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Olha que coisa incrível. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e os seus descendentes, e serei o Deus deles. Diga comigo, e serei o Deus deles. Quer dizer, eu serei o Deus dos seus filhos, da sua descendência. A bênção não vai parar só em você, os seus filhos serão abençoados, a sua descendência será abençoada. De você, meu filho, vai sair príncipes, vai sair reis. Olha que coisa incrível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não se deu conta, hoje talvez por conta da sua realidade você não consegue entender. Não seja um Jessé. Sabe o que é um Jessé? Tinha um rei na casa dele e ele achava que não ia ser nada. O rei estava na casa dele, o próximo rei de Israel estava na casa dele e ele achou que não ia ser nada. Nós geramos príncipes, gente. Nós geramos príncipes. Talvez você nem se deu conta do que será do seu filho. O que será dos seus netos? Quando o profeta foi lá na casa de Jessé, ele nem chamou Davi, que ele não achava que Davi poderia. E o rei de Israel estava lá na casa dele, que era o homem segundo o coração de Deus. Gênesis 17. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher já não será chamada, ou não se chamará Sarai. Seu nome será... O que significa Sara, gente? O que significa Sara, gente? Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? Como que era para chamar Sara? Não, vou ajudar você. Como era para Abraão chamar Sara? Diga princesa. Então olha aí para sua mulher e diga assim: oi, princesa. Estou te ajudando para a noite, tá? Estou te ajudando. Gente, eu vou dar um conselho para vocês.
Você só tem essa vida. Não jogue fora ela. Vou dar um choque de realidade. Tem gente que já perdeu tempo demais sustentando uma porcaria de um lixo chamado orgulho. É tipo assim, ó, casais, um não cede, o outro também não cede, e eu sou orgulhoso, você também é orgulhosa, e fica dois orgulhosos sendo roubados na vida, perdendo seus dias, deixando de viver dias incríveis, extraordinários, para sustentar um orgulho besta. Que no final da vida vai falar quanto tempo perdido jogado fora. Por quê? Porque simplesmente ninguém quer ser Cristo na vida do outro. Não tem nenhum Cristo dentro do lar. Sabe o que é ser Cristo? Renúncia, sacrifício, entrega, paga o preço por amor, mesmo não merecendo. A gente colhe a recompensa da fé. Não, eu sei que a gente deixa longe demais. Volta. Lembra de onde caíste e volte ao primeiro amor. Joga a vida fora não. Deus dá lucidez para a gente. Eu sempre falo para você que eu venho de um lar muito próspero, por isso que hoje eu não dou valor a essas coisas, dou valor a pessoas. Porque eu vou falar como filho. Dica para os pais. Não, eu estou trabalhando para dar um futuro melhor para vocês. Desculpa. Mas não. É mais por você mesmo. Não, não fale isso não. Seja pelo menos honesta e verdadeira. É mais por vocês, pela sua ambição, pelos seus desejos, pela sua vontade. Tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem nada de errado nisso, desde que não comprometa o que é o principal. Porque, às vezes, se você perguntar para o seu filho se ele quer mais dinheiro ou se ele quer mais a tua presença, ele vai dizer que quer mais a sua presença do que dinheiro. Estou falando como filho, tá? Que quando eu senti muita falta do meu pai disse que estava construindo um futuro melhor para a família. Ele não conseguiu construir esse futuro, ele não conseguiu sustentar o que ele tinha de patrimônio, e eu não tive nem o que ele estava construindo e prometendo deixar, e nem a presença dele. Então, nem o pai, nem a herança. Nem o pai, nem a herança. Então, se você perguntar para os seus filhos se eles querem mais dinheiro ou se ele quer a presença dos pais, ele vai dizer para você que quer mais a sua presença. Não que dinheiro não seja importante. É. Mas uma coisa não substitui a outra. Tempo especial com a família. Não se arrependa amanhã. Não se arrependa amanhã de não ter dado mais atenção, cultivado mais o relacionamento. Hoje eu estou vendo, tem muitos familiares juntos aqui. Isso é um tesouro. Viva todos os dias e dê o melhor que você pode a essa pessoa que está do seu lado. Ame os seus, dê atenção aos seus. O maior presente é a atenção. É investir neles, no amor, no relacionamento, na amizade, na cumplicidade. Porque se amanhã essa pessoa faltar, você vai se arrepender de muitas coisas que você poderia ter feito, mas não fez. A gente se arrepende, a gente não precisa ter esse arrependimento. Quem está entendendo, por favor?
Eu penso nisso todos os dias. Se eu perder minha esposa hoje, já vai me fazer falta demais. Muita falta. Agora, eu não vou ser daqueles que eu digo assim, vou esperar chegar lá para ver como eu vou me sentir. Não. Nós vamos hoje. Cultivar hoje. Investir no relacionamento hoje. Ter momentos especiais hoje. Deixa o horário comprometer, comer o seu tempo. Separe horários para estar com seus, separe dias. Todo mundo tem trabalho. Se eu não estabelecer um limite, dá uma olhada para essa igreja e essa é uma parte de quem está aqui. Eu passo o dia e noite atendendo. E eu não cuido dos meus. Então eu estabeleci um limite. Porque senão eu cuido demais de todo mundo e não consigo cuidar dos meus. Tem o dia que é 100% de vocês, família. Deixe esse legado, essa estrutura para os filhos. É a maior base, a maior segurança que você vai dar para um filho. Filhos de casamento estruturado, eles são seguros. Filhos de famílias desestruturadas, eles são inseguros. Você quer ver seu filho? Deixa eu dizer uma coisa. Vou dar aqui para você de graça essa. Casal que briga, casal que desentende, casal que fala de separação, que vai embora, que o filho já viu, filho é medroso, filho está com medo, filho não dorme sozinho, filho tem medo, inseguro. Totalmente inseguro. Sabe qual é a causa? O que eles presenciaram. Ele não vai falar para você, mas ele teme o dia que ele não vai ver o pai ou a mãe. Ele teme o dia que ele não verá ou o pai ou não verá a mãe. Por conta de discussões, brigas, desentendimento dentro do lar. Eles têm medo de dormir sozinho. Você acha que é uma coisa... Não, é discussão. Há pouco tempo, porque eu passei por isso, né? Pouco tempo, uma mãe disse para mim assim, bispo, eu não sei o que aconteceu, ele não dorme no quarto dele por nada, nada. Não há quem faça ele ficar no quarto dele. Eu falei, traga ele para falar comigo. Eu quero falar com ele sozinho. Sentei com o garoto. Eu falei, confia no tio. Confia no tio e fala para o tio o que está acontecendo. O que foi? O que está acontecendo com você? Ele começou a chorar. Eu falei, fala para o tio o que é. Aí ele, chorando, ele disse para mim assim, desde o dia com meu pai, eu vi meu pai e minha mãe brigando, e meu pai disse que ia sumir e ir embora. Que nós não íamos mais ver ele. A partir daquele momento, eu não sei o que aconteceu comigo. Estou com medo do meu pai ir embora. Desestabilizou. Ele acorda chorando. Preserve, proteja os filhos. Se tiver divergência, não faça na frente deles. Deixe eles ver, preserve eles, proteja eles. Lide depois, converse separadamente, que isso vai afetar eles, vai desestabilizá-los. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, diga comigo, riu consigo mesma. Quando pensou, depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Ela disse, poxa, será que eu vou ter esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei dar à luz agora que sou idosa? Vamos lá, diga comigo, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe, gente?
Tem alguma coisa impossível para o Senhor? Tem coração que Ele não possa mudar? Tem restauração que Ele não possa efetuar? Sim ou não? Tem enfermidade que Ele não possa curar? Tem pequeno que Ele não possa levantar? Sim ou não? O que Ele não pode fazer? Aí o Senhor diz assim: na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Aí no capítulo 21, diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando o filho já tinha 8 anos de idade, Abraão circuncidou conforme Deus havia ordenado. Estava com 100 anos de idade quando nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse, diga comigo, Deus me encheu de riso. Diga aí, todos os que souberem disso, rirão comigo. E acrescentou, diga comigo, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Quem diria, olha, quem diria que Sara ia amamentar? Quem diria que Sara viveria isso, estaria dando esse testemunho? Quem diria? Muita gente vai usar essa expressão. Quem diria que eu poderia estar vivendo o que eu estou vivendo? Quem diria que essa mudança poderia acontecer? Quem diria que eu poderia chegar aonde cheguei? Quem diria que eu poderia ter a família que eu tenho? Quem diria que eu poderia ter os filhos que eu tenho? Quem diria que eu poderia estar vivendo esse sonho hoje? Quem diria? Quem diria? Quem crê? Fique em pé, por gentileza. Quem diria? Pega o teu propósito, segura aí no seu coração. Fecha os seus olhos. A fé é a certeza. Qual é a certeza que está no seu coração? Qual é a certeza que você tem? O que vai mudar? O que será restaurado? O que será restituído? O que será mudado? Qual é a certeza? O que você está plenamente convencido que vai acontecer? O que hoje você tem a coragem para dizer profeticamente? Como Abraão, eu já sou. Eu já sou. Eu já tenho. Eu já tenho uma família abençoada. Eu já tenho um casamento abençoado. Eu já tenho filhos transformados. Eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu tenho a casa dos sonhos. Eu já sou dono do meu próprio negócio. O que você já tem pela fé? O que você está plenamente convencido de que vai acontecer na sua vida? Deus vai encher a sua boca de riso. Você vai ser aquele que vai dizer, quem diria que eu poderia ter a vida que eu tenho? Quem diria que eu poderia estar vivendo um sonho que parecia tão distante? Enxerga ele. Enxerga ele. Enxerga ele. Quem diria? E trazendo para o contexto familiar, veja a sua família totalmente estruturada, restaurada, abençoada. Veja o seu lar, um lar de paz, de harmonia.
Vejo você com a sua família, assentado à mesa, cultivando a família, filhos estruturados, filhos equilibrados, uma descendência temente a Deus. Veja, você e toda a sua casa ocupando fileiras inteiras no templo. Sua família é tão grande que tem fileiras inteiras que é de vocês. Veja esse lar estruturado, harmonioso, abençoado. Veja cultos domésticos sendo realizados na sua casa. Sua família louvando ao Senhor. Momentos incríveis de comunhão. Veja sua família fazendo programas familiares incríveis, abençoados. Veja a sua casa, um lugar de paz, de amor, de harmonia, um lugar de reverência. Veja, isso não tem preço, meu filho, isso não tem preço. Veja o Espírito Santo habitando na sua casa. Porque casa todo mundo tem, mas tem gente que tem casa por fora, é bonita por fora, tem um carro bonito na garagem, mas é uma favela por dentro, é um barraco por dentro. Não permita isso. Não permita. Não se contente que as pessoas olhem e veja que você anda numa casa, mora numa casa bonita, estruturada, tem uma boa arquitetura, tem um carro legal na garagem, mas lá dentro só você sabe. É incompatível. Não, mas veja uma casa linda por dentro. Uma casa de amor, paz, alegria, harmonia, aonde o Espírito Santo reina, aonde o Espírito Santo paira, a presença dele, a atmosfera dessa casa é um lugar de bênção. Filhos tementes ao Senhor, filhos que temem ao Senhor. Meu Deus, isso não tem preço. Isso não tem preço. Não deixa o diabo destruir o teu lar. Não deixa o diabo destruir a tua família, roubar momentos incríveis que não volta mais. Busque a restituição do tempo, a restituição dos anos. A Bíblia diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Restituir-vos-ei os anos. Para de ser roubado. Tem anos, tem gente sendo roubado há anos. Você só tem essa vida, vai chegar lá no final dela e vai dizer: que enfado, que cansaço, foi tudo ilusão. Não deixa o diabo fazer isso com você. Viva uma vida real. Não aceite fingir que é próspero, mas não é. Não aceite fingir que é feliz, mas não é. Não aceite fingir que é realizado, mas não é. Não aceite fingir que tem união nesse lar, mas não tem. Que tem paz, mas não tem. Não aceite fingir que é espiritual, mas não é. Não aceite, em nome do Senhor Jesus. Para. Não aceite ser uma farsa, viver uma farsa. Não aceite viver enganado e se enganando. Não aceite. Não aceite. Viva uma vida real. Que seja real, tudo na sua vida seja real. A união de vocês é real. A paz no seu lar é real. A prosperidade é real. A espiritualidade é real. Tudo é real. Chega, dá um basta. Não viva mais um ano. Estamos em 2026. Os anos já passaram e têm passado. Tomei uma decisão aqui agora, chega.
Não aceite mais ser roubado. Assuma o controle dessa casa espiritual, porque a verdade é que tem lares que Satanás está cirandando, está fazendo realmente uma devassa. Não há união, não há paz, cada um para um canto. Um lar oprimido. Tem gente que não tem paz em estar dentro de casa, não tem alegria de estar em casa. Não, lute pelo seu lar, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute. É a palavra de Neemias. Lute pelos vossos irmãos, lute pelas vossas mulheres, lute pelos vossos filhos, lute pelas vossas filhas, lute pelas vossas casas, lute. Essa é a palavra de Neemias. Vamos restaurar. Lute pelos seus. Se levante. Não aceite mais. Eu convido alguns a se levantar e dizer: chega. O espírito da divisão não vai reinar no meu lar. O espírito da contenda não vai reinar no meu lar. O espírito do fracasso, da miséria não vai reinar no meu lar. O espírito que quer seduzir os meus filhos não vai reinar no meu lar. Tem espírito tentando seduzir os seus filhos. Não deixa, não permita. Tem espírito tentando seduzir a sua família. Não deixe. Se coloque na brecha. A Bíblia diz que Deus tem procurado aqueles que se colocam na brecha. Deus está procurando aqueles. Eu procurei um que se colocasse na brecha, mas não encontrei. Seja esse um que se coloca na brecha. Seja esse um que se levanta e diga: chega, eu não aceito. A partir da minha descendência será uma descendência de bênção. A partir da minha descendência eu não aceito mais ser roubado. O Satanás não vai roubar o que é meu, não vai roubar a minha família, não vai roubar os meus filhos, não vai roubar a minha prosperidade, não vai roubar em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito. Se levanta. Se levanta. Tem gente que é bom para brigar, tem gente que é bom para discutir, mas espiritualmente não sabe travar uma guerra. Não, se levante. Se levante, se torne bom no espiritual, se torne um guerreiro espiritual, se torne aquele que se levanta e guerreia em nome do Senhor Jesus. E diga no mundo espiritual: você não toca mais no que é meu, você não toca mais na minha casa, você não toca mais na minha família, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, se levante aqui agora e diga: eu não aceito mais ser roubado, eu não aceito mais divisão na minha casa, eu não aceito mais esse espírito que tem roubado a paz. Em nome do Senhor Jesus, eu vou orar com você, eu vou orar pela tua casa, eu vou orar repreendendo toda a carga, todo espírito de divisão, de contenda, de enfermidade. Eu vou repreender agora da sua casa todo o espírito, toda a palavra contra a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, vai passando do teu sangue sobre os lares, vai passando do teu sangue sobre os lares, vai passando do teu sangue sobre as casas, vai passando do teu sangue agora. Vai no endereço dela, Senhor, vai lá no endereço dela, vai lá no endereço dela, Senhor, na rua tal, no bairro tal, no condomínio tal. Vai lá, Senhor, e vai passando o teu sangue agora desde a porta de entrada, em nome do Senhor Jesus. Envia anjos agora, Senhor, envia anjos agora. Eu quero repreender todo espírito da contenda, da divisão, da separação. Eu quero repreender agora espírito que você que entrou para dividir esse lar, para dividir essa família, você que entrou para dividir o casal, para destruir a descendência dela. Eu te dou uma ordem agora: sai da casa dela, sai da casa dela, sai da casa dela, sai do meio da família, em nome do Senhor Jesus. O casal não consegue se entender, é um falar, o outro entende B, é divisão, é contenda, não consegue se assentar à mesa. Eu dou uma ordem agora: sai de lá agora, Senhor. Envia um anjo lá, envia um anjo lá. Vai passando, meu Deus, vai passando pelo quarto do casal, passa pelo quarto do casal, passa pelo quarto do casal, Senhor, passa. Eu quero repreender o espírito, meu Deus, que causa o esfriamento, tem esfriado o casal está distante, esfriou, não se aproxima mais, em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem agora
agora, sai desse quarto agora, sai desse quarto agora, espírito imundo, sai desse quarto agora, em nome do Senhor Jesus, sai do quarto, sai da cama, em nome de Jesus, eu repreendo agora, cada cômodo, sai do quarto das crianças, você quer assediar as crianças, você quer seduzir as crianças, eu te dou uma ordem agora, sai do quarto das crianças, sai de cada ambiente, sai agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, envia um anjo, cômodo por cômodo, passando por essa casa, em nome do Senhor Jesus, e eu quero dar uma ordem com ela agora, todo o espírito da divisão, da contenda, da separação, o espírito de enfermidade, oh meu Deus, Senhor, um filho mal se levanta de uma enfermidade, cai de outra, mal sai de um problema de saúde, entra em outro, eu quero repreender agora, em nome do Senhor Jesus, isso é espiritual, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, você quer seduzir, você quer perturbar mentes e corações, eu dou uma ordem agora, sai agora em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus, eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus, toda a opressão, toda a carga, toda a influência no lar, na casa dela, eu dou uma ordem agora em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga comigo, diga, em nome de Jesus, diga. Coloca a mão na sua cabeça e ora comigo, diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Diga: eu quero repreender agora toda seta contra a minha família, toda seta contra a minha casa. Diga: Senhor, eu repreendo agora espírito do olho gordo, da inveja, toda e qualquer palavra maldita contra a minha vida, contra a minha família. Diga: eu quebro, eu anulo, eu cancelo e repreendo em nome de Jesus. Tire a mão e diga: em nome de Jesus, diga. Volta a mão na cabeça e diga assim: toda e qualquer maldição, influência de gerações, diga: eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus, diga. Volta a mão na cabeça e diga assim: a partir da minha descendência, diga: a partir da minha geração, diga: minha geração será uma geração bendita, abençoada. Diga: eu serei abençoado. Diga: minha família será abençoada. Diga: o meu casamento será abençoado. Diga: os meus filhos serão abençoados. Diga: eu creio no que está escrito. Diga: a minha descendência será uma descendência de bênçãos, uma descendência poderosa, em nome do Senhor Jesus. Diga: em nome de Jesus. Eu quero que você estenda as mãos na direção da sua casa, fala o nome da rua, fala o endereço, se é nessa cidade, ou se é num bairro, se é num condomínio fechado, se é num apartamento, você vai dizer: casa tal, na rua tal, no bairro tal. Eu declaro: haverá uma diferença nesse lar, haverá uma diferença. Esse lugar é um lugar de paz, de harmonia, de amor, de união, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a bênção sobre esse lugar, eu declaro a bênção sobre esse lugar. Meu Deus, envia os teus anjos nesse endereço, envia os teus anjos nesse endereço, envia os teus anjos nesse endereço, Senhor, que esse lugar seja um lugar verdadeiramente abençoado, um lugar de paz. Envia anjos lá agora, Senhor. A tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção sobre a casa dela, a bênção sobre o endereço dela, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, diga: Senhor, está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, diga: a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará, e livrará toda a minha família do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Diga: Ele me cobrirá com as suas asas, e debaixo delas eu estarei seguro. Diga: a sua verdade é escudo protetor. Não temerei mal algum, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. Diga: porque 1000 cairão ao meu lado,
10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A minha casa não será atingida. Diga: a minha família não será atingida. Está escrito: aos seus anjos o Senhor dará ordem a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Diga: e esses anjos me sustentarão. Diga: Senhor, coloca anjos ao redor da minha casa, anjos dentro da minha casa. Diga: o meu lar será um pedacinho do céu. Diga: a minha família é consagrada ao Senhor. Diga: a minha família e a minha descendência é uma descendência de bênção. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, quero que você dê as mãos para a sua família. Não abra os seus olhos. Dê as mãos para a sua família. E eu quero que vocês chamem as coisas que não são como se já fosse. Nós somos uma família consagrada. Nós somos uma família abençoada. O mal não tem poder sobre essa casa. O mal não tem poder sobre a nossa família. Em nome do Senhor Jesus, o nosso lar será um pedacinho do céu. O nosso lar será um lugar de harmonia, de amor, de prosperidade, de abundância, de crescimento. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer. Nós vamos viver todas as promessas de Deus para nós. Em nome do Senhor Jesus, nós não estamos nem no começo daquilo que Deus tem para nós. Nós não estamos nem no começo daquilo que Deus tem para nós. Nós não estamos nem no começo. Nós vamos viver tudo que Deus tem para nós. Tudo, todas as promessas que Deus tem para nós, para nossa casa, para nossa família. Em nome do Senhor Jesus nós viveremos. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa essas famílias. Abençoa essas famílias. Fala o nome dos seus filhos. Fale nossos filhos. Nossos filhos são abençoados. Nossos filhos são consagrados. Nossos filhos são separados. Nossos filhos são ungidos. Nossos filhos são benditos. Nossos filhos são bênção. Em nome de Jesus, diga. Diga. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Pelas crianças. Se tiver crianças com os pais, encaminha eles para cá. Pode encaminhá-los para cá para a gente orar. Depois eu vou pedir para eles voltarem. Traga eles. Vem cá os pastores e as pastoras também para impor as mãos sobre eles. Família e teus filhos e os filhos
Vamos orar? Falta muitos ainda? Tá? Pai, estenda as mãos para cá. Senhor, passa do teu sangue sobre os nossos filhos. Passa do teu sangue sobre a vida de cada uma das crianças que aqui estão. Eu oro por elas, Senhor. E nessa oração, eu vou lá no profundo. Lá no profundo. Desde quando elas estavam no ventre da mãe. Todo sentimento, toda palavra, toda seta, desde a sua concepção. Se porventura, Senhor, não era um momento bom, houve sentimentos, pensamentos, alguma legalidade no mundo espiritual sobre a vida deles, que traga alguma influência, eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço em nome do Senhor Jesus. Eu quebro toda e qualquer influência, toda e qualquer carga sobre a vida deles. Eu quebro, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Cobre eles com teu sangue, Senhor. Passa do teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés dessas crianças. Eu quero abençoar a vida delas. Eu quero declarar, meu Pai, a unção, a marca dos vencedores sobre a vida delas. Ó meu Deus, essas crianças, meu Deus, serão homens e mulheres poderosos nessa terra, ungidos, separados em nome do Senhor Jesus. Serão homens e mulheres que vão glorificar o teu nome, homens e mulheres que vão constituir, meu Pai, meu Deus, famílias poderosas, meu Deus, famílias tementes ao Senhor, com um futuro poderoso, que louva, que glorifica o teu santo nome, Senhor. Abençoe, meu Deus, cerque as nossas crianças, Senhor. Coloca anjos ao redor delas. Coloque a marca dos vencedores sobre elas. Senhor, nós consagramos a vida de cada uma delas. Proteja, guarda, livra do mal, livra de setas, de influências, seduções. Livra, Senhor, livra de qualquer ataque espiritual. Livra, Senhor. Quero pedir a cobertura do teu sangue sobre elas, abençoando a vida delas e declarando: a marca dos vencedores sempre acompanharão elas. A marca dos vencedores, dos vitoriosos, sempre as acompanharão em nome do Senhor Jesus. Como o Senhor disse que de nós sairiam reis, príncipes. Aqui tem príncipes, Senhor. Aqui tem Davis. Nós não seremos Jessés que não acredita e não sabe o que tem em casa, porque eu acredito que aqui tem Davis, aqui tem Estérs, aqui tem ungidos do Senhor, consagrados do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados, crianças. Receba essa oração, receba a minha bênção. Vocês são separados, consagrados, ungidos, abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de vocês. Diga: nós cremos. Diga: nós recebemos. Diga: eu sou ungido do Senhor. Diga: eu sou um separado. Eu sou abençoado. Eu nasci para glorificar ao Senhor. Diga: e a minha vida glorificará o Senhor Jesus. Diga: eu amo o Senhor Jesus e a minha vida a Ele pertence. Diga: eu carrego a marca dos vencedores. Diga: a minha jornada será uma jornada vitoriosa, abençoada, para a honra e a glória do Senhor. Agora vai lá com o papai e com a mamãe, que o papai e a mamãe vai colocar a mão em você e vai abençoar a vida de vocês. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Coloque a mão agora. Coloque a mão agora e não economize a bênção. Não economize a bênção. Como pai, como mãe, você tem total autoridade sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Você tem total autoridade. Diga: papai, a mamãe te abençoa. Papai, a mamãe libera palavras de futuro, palavras de destino para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua vida, meu filho. Eu abençoo a tua vida, minha filha. Eu abençoo. Você
a marca dos vencedores vai te acompanhar, a marca dos vitoriosos te acompanhará, em nome do Senhor Jesus. Você não conhecerá a derrota, não conhecerá o fracasso, em nome do Senhor Jesus. Você será uma bênção, o seu futuro é de glória, o seu futuro é de bênção, em nome do Senhor Jesus. Diga, declara paz, declara, abençoe, em nome de Jesus. Isso, você não vai conhecer, você é um separado do Senhor, você é um ungido do Senhor, você é um consagrado do Senhor, você tem um futuro poderoso, porque eu como pai te abençoo, eu como mãe te abençoo. O teu futuro é de glória, meu filho, o teu futuro é de glória, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro sobre as famílias aqui, eu declaro sobre a minha família, eu declaro sobre os meus filhos, eu declaro, meu Pai, sobre os meus filhos biológicos e sobre os meus filhos espirituais. Eu os abençoo e declaro em nome do Senhor Jesus a bênção sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, abençoe. Isso. Diga isso. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Feche seus olhos, não abre seus olhos não. Veja a bênção sobre a sua casa, a bênção sobre a sua família, um lar de paz, de harmonia, de amor. Veja sua família sentada à mesa, celebrando, cultivando momentos incríveis. Veja o que o dinheiro não pode comprar. Veja o futuro dos seus filhos, que Deus tem um futuro poderoso para eles. Veja todas as restaurações que você precisa. Pode expandir agora. Leva para outras áreas da sua vida. Veja o seu crescimento. Você vai prosperar muito para desfrutar com a sua família. Você vai prosperar muito para desfrutar de momentos incríveis com a sua família. Veja o seu crescimento, expansão dos seus negócios, sua casa nova. Uma casa para desfrutar com os filhos, com os netos. Mais espaço. Veja. Que lindo. Você já é. Deus já o constituiu tudo isso. E vai se materializar. As coisas acontecem duas vezes. Primeiro dentro de nós, depois fora. Levante as suas mãos e o seu propósito. Eu te abençoo. Eu abençoo tua vida, eu abençoo o teu lar, eu abençoo a tua família.
Eu abençoo o teu propósito 52 dias. Eu declaro esse tempo incrível de restauração, de restituição, de crescimento, de avanço, de progresso. Eu declaro você gerando coisas novas, famílias gerando, frutificando, crescendo, prosperando. Eu declaro você gerando reis, princesas. De você vai sair isso. Sejam abençoados. Eu declaro o teu lar um lugar de paz. Senhor, quando ela ungir, começando hoje, ungir a sua casa, que a unção que será derramada ali traga proteção, traga, Senhor, uma limpeza espiritual. Que se existe uma influência, um espírito opressor, uma seta maligna para roubar a paz, a alegria, que seja completamente repreendido daquele lugar. Que ele não suporte a unção que despedaça o jugo. Consagra o azeite que eu vou entregar a ele, Senhor. Mais uma vez eu oro. Consagra esse azeite em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, Senhor. A família entra, mas o mal não entra. A família entra, mas a influência não entra. Em nome do Senhor Jesus. E o que entrou vai sair. Em nome de Jesus. Diga: eu concordo com esta oração. Diga: eu creio nela e tomo posse. Diga: o meu lar será um lugar de paz, de harmonia, de prosperidade. Será um pedacinho do céu aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.